Boa noite a todos. Hoje é dia 29 de maio, 8 horas e 57 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live de hoje, falando das... Boa noite, Décio, tudo bem? Zineide, tudo bem? Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo? Tudo bem com vocês? Zineide, está me ouvindo? Se estiver me ouvindo, dá um sinalzinho, um joinha aí pra gente saber que o som tá chegando. Então o tema de hoje a gente vai falar um pouquinho não muito, né? Sobre como superar momentos difíceis, né? E nós estamos vivendo momentos... Estou ouvindo isso aqui, que bom. E nós estamos vivendo assim, momentos muito complicados ultimamente, né? Muito difíceis, muito complicados. E vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente pode, dentro dessa turbulência que está acontecendo, como é que a gente pode resistir, vencer esses momentos difíceis que a vida nos traz. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Já, daqui 2 minutinhos, a gente vai conversar sobre isso. Vai refletir sobre essas situações todas, né? A partir de segunda-feira, a Prefeitura aqui de Itacoá volta a atender o público no horário das 8 ao meio-dia. Até o dia 15 vai ficar esse horário. E aí, né, conforme desenrolar as coisas, até voltar ao horário tradicional e normal. E provavelmente também algumas outras coisas irão... Oi, Eliana, tudo bem? Quem mais está entrando aí? E talvez na segunda-feira a gente fique sabendo quais os outras, o que vai ficar liberado, como é que vai funcionar. Então na segunda-feira a gente vai ter uma ideia melhor. Mas a prefeitura volta a trabalhar na segunda-feira, no horário das 8 às 14 horas, às 12 horas. Dom Inácio, tudo bem? Bom, gente, 9 horas. Vamos conversar um pouquinho. Desde que começou esse processo aí de pandemia, de vírus e tudo isso, a nossa vida virou de ponta cabeça as coisas, né? Tudo ficou muito complicado, o medo da doença, o medo do vírus, as dificuldades que surgiram, os negócios que foram fechados, os medos, né, o medo, essa privação de liberdade, tudo isso mexeu e está mexendo muito com nosso dia a dia. A gente vai encontrar também várias pessoas que estão passando por problemas, por necessidades e que estão batalhando aí para poder superar esses momentos difíceis. Então hoje eu queria falar com vocês, falar sobre superação, né? O que é Boa noite, Maria Campos. Como é que a gente supera momentos difíceis? Como é que a gente não deixa momentos complicados, difíceis tomarem conta das nossas vidas e atrapalharem o nosso desenvolvimento pessoal, a nossa realização e a nossa vida? E ao mesmo tempo entender por que essas coisas acontecem, né? Qual é o objetivo real e verdadeiro dessas transformações na vida da gente, né? Então é isso que a gente vai conversar nessa noite de hoje. Hoje,
como sempre eu gosto de trazer sempre alguma coisa pessoal minha, né? Relacionada à minha própria vida. Para quê? Por quê? Para não ficar usando exemplos alheios, ficar falando de coisas que talvez não seja uma vivência nossa. Então eu vou falar de uma vivência minha. Então hoje, quem é funcionário da Prefeitura de Itaquá já deve estar sabendo, nós recebíamos até mês passado, não todos, né, os funcionários que tinham nível universitário, que tinham cursado a universidade, faculdade, eles recebiam um valor de 50%, né, no seu salário base de acréscimo. E nessa semana o Tribunal de Justiça suspendeu esse valor. Não vou entrar aqui no mérito dos motivos, das razões, mas o fato é o seguinte: de uma hora para outra, todos os funcionários com nível superior à prefeitura que recebiam esse acréscimo salário perderam o direito de recebê-los. Então, como todas as pessoas que fecharam seus negócios, que perderam empregos ou tiveram redução de salário por várias situações, os funcionários, no qual eu também estou incluído, tivemos essa redução hoje. Devo dizer para vocês que no primeiro momento, apesar de já saber do julgamento e que realmente isso iria acontecer desde o ano passado, hoje, quando confirmou, né, que a gente viu o acordo, confirmou, eu devo dizer para vocês que foi um sentimento bem negativo. Foi um sentimento bem estranho. E aí eu comecei a observar, né, o sentimento que isso provocou em mim. Né? Por isso que eu falo sobre superação, a gente tem que usar a nossa experiência pessoal, né, para poder passar para as pessoas como a gente viveu isso. E eu fiquei na hora, muito chocado, transtornado. Não fiquei, boa noite, Neide. Eu não fiquei legal, não fiquei bacana. Boa noite, dona Antônia. Mas eu tinha coisas para fazer. Eu tinha as preces das 6h30 da tarde que a gente faz, a prece das 19h30, e eu tinha uma atividade para fazer. Então eu fui orar, né? Fui refletir, trabalhar para a gente colocar a cabeça no lugar para ver o que vai fazer. E aí eu fiquei pensando, né? O que adianta você falar certas coisas se você não utilizar para você mesmo? O que adianta você falar de meditação, de controle das emoções e tudo, se você não consegue utilizar em você no momento onde você acaba sendo vítima dessas situações? Então, eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre isso, né? E eu fiquei refletindo, né? Então, uma das questões que veio para mim foi o seguinte, né? Se você não pode utilizar em você o que você prega, como pode oferecer a alguém? Né? Então, se aquilo que eu falo eu não posso usar em mim, como é que eu posso oferecer a alguém? Se você não é o seu principal exemplo, por que utilizar os exemplos alheios? Então, foi outra reflexão que eu fiz também. Né? Então eu aproveitei, em vez de surtar, né, completamente, falei, vamos refletir sobre isso. E me veio isso daí, né? Por quê? Porque eu comecei a olhar e comecei a reparar Boa noite, Silvana, tudo bem? Eu comecei a reparar em tudo que eu fiz nos últimos anos, nos cursos, nas atividades, em tudo aquilo que eu fiz. E de repente eu percebi que aquilo tudo que eu estava fazendo, eu não estava utilizando. E eu percebi que essa situação hoje é uma oportunidade de eu utilizar as coisas que eu aprendi, utilizar as coisas que eu me preparei para fazer. Né? Então, a superação vem bem por aí. Né? É um momento difícil, uma situação complicada, uma situação que te traz transtorno, mas te obriga de alguma forma a você sair daquela região de conforto, né? Aquela região onde você está confortável, onde você sabe o que vai acontecer, e você dá um passo para frente, utilizar a adversidade, a dificuldade para dar um passo para frente. Né? Fazer dessas atitudes. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Edinho, tudo bem?
Então é utilizar dessa dificuldade que eu estou vivenciando para dar um passo a mais, né? Para vivenciar algo mais positivo, para melhorar meu desempenho aí na frente. Ao mesmo tempo, começar a refletir algo básico, né? Boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite também, Alessandro. Como é que eu posso deixar... E olha só como é que tá. Por mais preparado que você acredite estar, por mais lógica que você use na tua vida, no momento que alguma coisa vem e te provoca transtorno, você começa, em vez de você se deixar levar para essas emoções, por tudo isso, é refletir, né? É uma situação que só vai me afetar de fato daqui a alguns dias. Na próxima semana pode acontecer um monte de coisa, até mesmo solução para o problema. Mas olha como a ansiedade também mexe profundamente com o nosso bem-estar emocional, físico, intelectual e tudo. Um fato que ainda não aconteceu, um fato ainda que pode ser solucionado, mas que mexe profundamente com as suas emoções. E isso mostra também qual é o grau de preparação que você tem para superar uma dificuldade, um problema naquela hora, naquele momento, né? Então a superação vem bem nisso, né? Por isso eu quero falar com vocês sobre essa questão da superação. Porque a superação não vem quando tudo está bem. A superação não é uma atitude quando tudo está calmo e tranquilo, mas é uma postura no momento que as coisas aparentemente saem do teu controle. Sai daquilo que você acreditava estar controlado, ser equilibrado, mas vai para um outro caminho. Então hoje, nessa situação, né, eu comecei a refletir da necessidade de mudança. Boa noite, Rosa. Né? Da necessidade de mudança e de utilizar os nossos conhecimentos, as nossas informações ao nosso favor, né? Utilizar tudo que está acontecendo de adversidade ao nosso favor. E para isso eu preciso aprender a controlar, né? Sempre que eu falei a questão do pensamento negativo, ele vai passar, né? Deixa ele ali do lado que ele passa, né? É só não dar muita atenção para ele, mas encontrar estratégias no meio da adversidade. Quais as suas dificuldades, quais os seus problemas, né? Para que você sobreviva, para que você viva as adversidades que a vida naturalmente vai trazer. E nós não somos diferentes de ninguém para que a gente seja, vamos dizer, protegido ou, né, dos eventuais problemas que todo mundo está sofrendo ou passando. E é isso que a gente tem que entender. Todos nós estamos passando o mesmo período. E todos nós vamos sofrer várias situações que vão mexer muito com a nossa parte emocional. Mas o que vai depender muito também é da nossa inteligência emocional, né? Boa noite, Vilma. Como é que a gente vai lidar com a adversidade? Como é que eu vou lidar emocionalmente com a adversidade? Eu posso ter todas as ferramentas na minha mão para lidar com um momento difícil, mas se a minha parte emocional tomar conta de mim negativamente, tudo que eu tenho não serve para nada. Tudo que eu possuo não serve para nada. Por quê? Porque eu me deixo levar por essa emoção negativa, por essa emoção torturante que começa a tomar conta da gente. Qual a melhor atitude a fazer, né? A melhor atitude a fazer é encarar. Vai ter o problema, vai ter a dificuldade, respirar fundo, meditar, tranquilizar o pensamento, e mesmo sentindo, e mesmo muitas vezes sentindo fraco ou sem saber o que fazer, fazer ação. A melhor coisa a fazer em momentos de dificuldade é agir. E o agir pode ser muitas vezes ficar parado esperando se tranquilizar, esperar vir uma ideia, alguma coisa. A ação nem sempre é um movimento do corpo, um movimento de atitude. A ação muitas vezes... Boa noite, Cristiane. A ação muitas vezes é o ato de você esperar a poeira baixar e depois tomar uma decisão, né?
Então a superação é muito isso. E nós todos, gente, nós todos vamos ter que aprender a lidar com a superação, porque todos nós estamos passando e vamos passar de alguma forma por dificuldades, por problemas dos mais variados. E temos que aprender a lidar com a nossa superação, né? E como é que a gente faz isso? Uma das coisas que a gente pode utilizar é ser honesto, né? Como assim ser honesto? É admitir para as pessoas, olha, não estou bem, a situação me pegou, eu fiquei derrubado, eu não sei bem o que fazer, me auxilia, me ajuda. Pedir ajuda, pedir orientação é fundamental nesses momentos. Boa noite, Cristiane. E é isso que hoje eu fiz, né? Logo após isso ter acontecido, e eu estou falando muito de mim, né? Porque, boa noite, Erenice, tudo bem? Porque eu estou vivenciando, eu estou agindo, e fica mais fácil que usar um exemplo, igual eu falei, que não é meu. Então o que foi que eu fiz? Eu comecei a utilizar as redes sociais de alguns grupos que eu faço parte para contar o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, as dificuldades que eu estava passando, porque é um processo também terapêutico você colocar isso para fora, assumir as suas dificuldades, assumir os seus problemas para seguir em frente, né? O meu maior problema hoje, por incrível que pareça, né, é transformar o trabalho que eu tenho na prefeitura em um trabalho que seja um trabalho profissional, porque em algum momento da prefeitura, daqui a pouco tempo, eu vou estar me aposentando. E aí, o que eu vou fazer? Né? Já era uma coisa que eu estava planejando para aqui 2, 3, 4, 5 anos. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa pandemia, esse isolamento social, está fazendo tudo acelerar, tudo correr. Como eu disse para vocês, quando a gente começou as nossas lives, não era o momento que eu queria, não passava na minha cabeça fazer live, fazer vídeo, não era nada disso que eu tinha na cabeça. Mas, né, o que acontece? As coisas aconteceram e eu tive que aprender a fazer live. Eu tive que aprender a falar olhando para a telinha do celular, para conversar com vocês com a telinha do celular. E as coisas foram acontecendo, né? São mais de 60 vídeos, hoje eu fui ver, tem mais de 60 vídeos gravados falando sobre um monte de coisa. E justamente hoje, né, na segunda-feira que volta o trabalho, já volta as atividades na prefeitura e tudo, apesar de eu ficar de festa no dia 15, acontece esse fato, dizendo o seguinte, olha cara, você não vai voltar para lá para deixar de fazer o que você tem que fazer, né? Você vai ter que utilizar o que você está fazendo aqui para transformar isso de fato, né, no seu meio de vida, na sua profissão, e você não só ajudar as pessoas, mas também se ajudar e mostrar que a gente tem que utilizar os nossos conhecimentos, aquilo que a gente investiu em nós mesmos, ao nosso favor, né? Então eu percebi que esse momento difícil é o momento que a vida está falando assim, olha, levanta a cabeça, admite os seus problemas, admite as suas fragilidades, né? Respira fundo e vai. Seja sincero com você, seja sincero com todo mundo e acredite no seu potencial. Superação é acreditar no seu potencial. Superação é enfrentar os seus medos e as suas dificuldades. Superação, ela não pode ser só uma mera teoria, tem que ser uma vivência, uma prática constante de transformação. E eu decidi transformar esse meu período de quarentena, esse período todo, num período de transformação. Então, o que eu queria fazer daqui 3, 4, 5 anos, quando o período que eu estaria, um período de me aposentar na prefeitura, daqui um pouquinho mais, uns 5 anos, a vida me levou a começar a fazer isso agora, né? Então eu estou encarando todas as dificuldades, todos esses problemas que o coronavírus trouxe, o isolamento trouxe, como uma grande oportunidade de transformação pessoal, né? Boa noite, Cíntia, tudo bom, Cíntia? E eu estou levando isso realmente como um processo de transformação. Eu estou vendo tudo isso como um processo, sabe, de você olhar para você e não deixar para amanhã o que você precisa fazer hoje. Então, se assumir totalmente como ser humano, como pessoa,
assumir as dificuldades, os problemas que vão vir, olhar para frente e falar, vamos em frente, vamos superar isso, vamos vencer isso. E utilizando aquilo que Deus te deu, aquilo que, sabe, o dom que Deus te deu para que você utilizasse na vida. E muitas vezes a gente tem vários dons, várias potencialidades que simplesmente a gente não usa. Mas a vida muitas vezes vem e te cobra. Está na hora de fazer, está na hora de trabalhar, sabe aquela coisa? E é isso que eu estou sentindo, que eu senti com isso. Em vez de utilizar um problema, uma situação difícil, para ficar chorando, lamentando, mas usar essa situação difícil para olhar para você mesmo e falar, aonde eu tenho que mudar? O que eu tenho que transformar? Como eu lidar com esses medos? Como eu lidar com essas situações complicadas que a vida tá me colocando? Boa noite, Cida, tudo bom? E utilizar tudo isso, né, como combustível de transformação. Boa noite, Sueli também, Sueli Simões, Solange Lopes, né? Eu estou querendo utilizar isso como minha ferramenta de transformação. É utilizar tudo isso que está acontecendo para transformar minha vida numa outra. E aí eu quero jogar essa pergunta para vocês também. Esse período de quarentena, de isolamento, tudo isso, como, né? Como você está utilizando, ou você vai utilizar isso para transformar a sua vida, para ser um momento de transformação, de superação da sua vida. O que está faltando para você utilizar os seus talentos, os seus dons, para transformar a sua vida? Como você pode utilizar tudo isso, né, como uma ferramenta, um combustível de transformação? E isso vem muito da sua fé, né? A sua fé na vida, a sua fé em Deus, a sua fé em si próprio, né? E a fé, como eu disse, a fé ela vem junto também com a dúvida, né? Mas mesmo com a dúvida você segue em frente. Ainda não se tornou uma crença, mas a fé, o processo dela é ter a dúvida e você seguir em frente acreditando que vai dar certo, e até que isso se torne uma crença verdadeira, uma crença que te movimente, que transforme você em uma pessoa diferenciada. Aí eu pergunto para você de novo, gente. O que vai ser sua vida a partir do momento que essa pandemia acabar, que esse isolamento acabar, que a vida retornar? Quem será você? Como você mudou? Como você vai se transformar? As dificuldades que estão aparecendo, como você vai lidar com essas dificuldades? Né? Sabe? É preciso, eu estou aprendendo muito isso, e isso hoje porque eu faço terapia já há um bom tempo, e hoje fui dia do terapeuta, né? E estou fazendo pela internet, pelo WhatsApp. E eu comentando com a terapeuta assim, o quanto esses 2 meses e pouco deu um boom no meu processo terapêutico, né, de mudança, de transformação. Quanto eu fiquei mais humilde de alguma forma, pedindo mais ajuda, sabe, não querendo colocar o mundo nas costas, tudo isso. Isso também é superação, transformação, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de tudo. É um momento muito bacana de transformação. Sabe, é aquele momento em que a espiritualidade maior, ele te coloca numa situação onde você tem 2 alternativas: seguir em frente e vencer, ou sentar e ficar chorando e perder. Nós estamos sendo convocados para superar, para vencer, para nos tornar cada vez seres melhores. É pegar esse momento de adversidade, é pegar esse momento que te traz uma dor, um sofrimento, e falar, não, eu vou transformar isso numa coisa bacana, em algo melhor. E eu estou convidando vocês a refletirem sobre isso. Eu estou convidando a vocês a pensarem sobre isso. Eu estou convidando a vocês a acreditar em vocês mesmos, né? Mesmo muitas vezes duvidando. Por quê? Por que não? Né? A gente pode duvidar a gente também. Mas é interessante você seguir em frente, se transformar, mudar, né? Se superar. Utilizar esse momento de dificuldade para, em vez de ficar naquela mesma posição de sempre, falar,
vou me transformar, vou mudar. E pedir ajuda. É fundamental nos momentos de dificuldade, nos momentos onde nós somos colocados em situações adversas, a gente aprender a pedir socorro. Olha, preciso de ajuda. Me explica, me ensina. As coisas não tão legais, como é que eu resolvo? Então é muito importante a gente, sabe, trabalhar essa nossa força interior, né? A força, a capacidade que temos e não usamos, eu mesmo que enterrar o talento, né? É bem por aí isso, o Alessandro. A gente não pode enterrar, a gente não pode jogar fora aquilo que dá. Tá acontecendo com você também, né, Di? Então, sabe, é o momento da gente pegar esse momento difícil, esse momento, sabe, que tá mexendo com todo mundo e falar, vamos junto, sabe aquele negócio? Dar o braço um pro outro, aqui as mãos um pro outro e vamos junto conseguir resolver esse problema, essa dificuldade. E a gente consegue resolver isso assumindo as nossas fraquezas. Quando eu assumo uma fraqueza, quando eu assumo uma dificuldade, é o primeiro passo para resolver essa dificuldade. Mas enquanto eu fico escondendo, enquanto eu não assumo isso, eu não resolvo e as coisas não caminham. Então é a hora da gente aproveitar esse ano tão maluco 2020, tão doido que é 2020, e transformar no melhor ano da vida da gente, apesar das loucuras que estão acontecendo. Esse momento de desafios é tempo de se forjar, de se fortalecer para provas ainda maiores. Exatamente, Alessandro. A gente só cresce quando a gente está preparado para coisas cada vez mais difíceis, né? A gente só evolui quando a gente aprende que a evolução não é para ser mais fácil, mas é para aprender a lidar com coisas mais complicadas, mais difíceis, né? E a gente só aprende isso quando a gente se coloca à disposição da vida, né? Quando a gente se coloca à disposição sabe, da nossa fé, da nossa compreensão da adversidade. Então, hoje, quando eu ia começar a falar com vocês, eu falei, o que eu vou falar hoje, né? Com a cabeça desse jeito, com as coisas acontecendo, o que eu vou falar? O que eu vou dizer, né? E foi a hora que eu fui entrando no grupo e falei para as pessoas. Aí veio uma lá, olha, entra nesse grupo aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Começaram, sabe, a te trazer algumas propostas, né, de mudança. E você percebe que tem um monte de gente querendo ajudar, um monte de gente está passando pelas mesmas coisas. Sabe que um depoimento seu ajuda muito, né? Hoje cedo eu acordei de manhãzinha, fui mexendo nas minhas coisas, aí tinha uma mensagem de uma pessoa do outro grupo que eu faço parte, e falou, olha, o que você falou era aquilo que eu queria dizer, mas não tinha coragem, não sabia como falar. Então você me ajudou muito porque você falou. Então muitas vezes até isso é uma atitude de superação. É admitir que muitas vezes a resposta não está em mim. A resposta está no outro, né? Às vezes uma colocação que o outro te traz, um posicionamento que o outro te traz uma, sabe, coragem de mudança, coragem de transformação, coragem de ser uma pessoa cada vez melhor. Então é muito importante a gente encarar isso tudo que está acontecendo, esses momentos todos que estão acontecendo, com coragem, né? Coragem não é falta de medo, gente, né? Coragem não é falta de medo. Coragem é enfrentar o problema mesmo que tenha medo, mesmo que tenha dificuldade, mesmo que seja difícil, mesmo que não seja fácil. Então essa automotivação, esse entendimento do momento que você está vivenciando é muito importante para você resolver um monte de probleminhas que estão pululando na tua cabeça, estão lá dentro atrapalhando você. Sabe, Edinho, essa mudança de vida, que você falou de atitudes, atitudes e ações, né? Eu posso ter atitude, mas eu preciso também da ação. E a ação nem sempre pode ser aquela que realmente você desejaria, mas é a melhor naquele momento, naquela situação. Então é muito importante a gente superar, é muito importante a gente acreditar um no outro. Começamos, boa noite Neide, né, Neidinha? Nós começamos a nossa caminhada, se eu não me engano, no dia 20 de março.
se não me engano, né? 20 de março. Creio que acho que foi dia 20 de março desse ano. Nossa primeira conversa dessa live das 21 horas. Hoje é dia 29 de maio, né? Humildade é algo maravilhoso. Humildade é para pedir ajuda, né? E para superarmos limitações. É esse o caminho, Alessandro. É esse o caminho, né? É se tornar humilde de fato, é admitir as nossas limitações, mas admitir a limitação, mas não aceitá-las. É ampliar os nossos campos de atuação. Então nós estamos aqui, março, abril, maio. Nós estamos indo para 69 dias, 70 dias aí desse isolamento. Sempre conversando, sempre trocando ideias, sempre um motivando o outro, um trabalhando com o outro, né? Um levando uma mensagem positiva. E hoje eu estou trazendo para vocês um momento meu, né? Um momento que eu estou vivenciando. Por quê? Porque é fundamental a gente trazer para os amigos, para as pessoas que compartilham da nossa vida, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Da mesma forma que eu estou trazendo isso para vocês, eu também dou permissão, possibilidades de vocês também procurarem em mim a solução, a ajuda nesse momento de desabafo. Então é esse trabalho de troca, de transformação, que vai fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores. Então superar dificuldades, tudo isso. Olhar a diversidade, olhar o problema num outro patamar. No patamar de trabalho, de olhar, né? de se tornar uma pessoa cada dia melhor, uma pessoa cada dia mais completa, né? Isso é muito, muito bacana. Viu que você colocou, Silvana? Hoje no trabalho estávamos conversando sobre isso, de se preparar para o que ainda está por vir, se preparar para enfrentar com discernimento, né? Deixa eu ver aqui, as tantas incertezas. E é realmente, né? Silvana, as incertezas estão aí, né? As incertezas estão cada vez maiores. Mas o que a gente pode transformar essa incerteza é na possibilidade de se movimentar, de crescer, da gente poder daqui alguns meses ou daqui a alguns anos a gente poder se encontrar e falar: nossa, como a gente cresceu daquele período difícil para cá, como a gente se transformou de uma hora para outra. É esse movimento, né, da vida que a gente precisa trabalhar todos os dias, todos os momentos nossos, e pegar as adversidades, não importa quais são, não importa como são, e a gente olhar e falar: eu posso superar isso, eu já superei isso e eu vou lutar por isso, e não permitir que os pensamentos negativos, as vibrações negativas, as influências negativas tomem conta da sua vida. Superação é tomar conta da sua vida, é colocar a sua vida nas suas mãos e falar: a responsabilidade é minha, as condições são as minhas e eu vou resolver isso. Isso é muito importante nesse momento, né? Dessa adversidade. Eu estou procurando sempre, a cada momento, a cada coisa que acontece, procurar uma lição, procurar um processo de transformação, usar aquilo como uma forma de melhoria, de me tornar uma pessoa melhor. Não esqueçam, gente, eu estou falando isso para vocês, nós não vamos nos separar da volta das atividades. Ô Francisco, ô Herbert, tudo bem? A gente está aqui para se ajudar e a gente vai fazer esse trabalho juntos. Eu vou falar com o Edinho depois aí para ver se a gente consegue lá no GEV um espaço que a gente possa se reunir para fazer, dentro com todas as medidas de segurança de saúde possível, para que a gente faça um trabalho ali dentro de refazimento, de fortalecimento, né? de superação, e a gente possa se ver, que a gente possa ouvir uma voz do outro, para que a gente não pare, que a gente siga sempre em frente, mas também utilizar, igual eu falei, utilizar os nossos o Alessandro, eu que agradeço, né,
Porque esses 70 dias estão aí porque tem duas pontas trabalhando. Eu aqui fazendo e vocês aí participando, né? Precisa sempre dos dois para acontecer, né? A gente precisa sempre do companheirismo, a gente precisa sempre do compartilhar para que as coisas aconteçam na vida. E a gente vai se ajudar muito, a gente vai trabalhar muito, mas vamos aprender a valorizar as nossas conquistas, vamos aprender a valorizar o nosso capital, né? Que é o nosso conhecimento, a nossa informação. Nós vamos ter que nos preparar, porque a gente não sabe ainda, né, exatamente a extensão de tudo isso, mas a gente vai ter que se preparar financeiramente, a gente vai ter que se preparar psicologicamente, né, de várias maneiras, para uma possível situação adversa no futuro, né? Porque se aconteceu isso agora, isso não quer dizer que não vai acontecer daqui a algum tempo de novo, porque já aconteceu tantas outras e a gente não se preparou. Então está na hora da gente se preparar. Então utilizar o nosso conhecimento, utilizar a nossa informação para a gente crescer, para a gente evoluir, né? A gente não pode deixar na mão do outro a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso sustento, né? A gente não pode deixar na mão do outro. A gente tem que assumir para a gente tem que trabalhar para a gente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa disso para superar as diversidades, para fazer as coisas acontecerem, né? Para criar uma nova forma de crescimento, de evolução, sabe? De transformar uma nova profissão, um monte de coisa que vai acontecer. Então é esse processo de superação, de transformação que a gente precisa trabalhar todos nós juntos, né? E esses 70 dias aí que a gente está junto, e vamos ficar mais alguns dias juntos, é o momento de compartilhar, é o momento de falar, olha, como é que a gente se ajuda, como é que a gente faz as coisas se tornarem melhores, né? E é através disso, através desse processo de superação, de pedir ajuda, de bater na porta, de falar não está dando, como é que eu faço, né? É assim, gente, é assim que a gente vai superar, é assumindo quem a gente é. As nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas turbulências, tudo isso. É ser sincero com a gente mesmo em todos os momentos da nossa vida. Todos nós estamos vivendo essas dificuldades, todos nós estamos passando por momentos difíceis, mas isso não significa que nós não vamos superar, isso não significa que nós vamos tombar, né? Muito pelo contrário, nós vamos superar, nós vamos vencer. E é esse o grande objetivo, né? É trazer todo dia um agradecimento à vida, um agradecimento à espiritualidade, ao Deus do seu coração e da sua compreensão, aonde você possa falar: Deus, obrigado pela adversidade, obrigado pelo que eu estou passando, obrigado por tudo que está acontecendo, porque é essa oportunidade que o Senhor está me dando de crescer, de superar, de vencer, de me tornar uma pessoa melhor, de me tornar um ser humano melhor, de superar os meus medos e as minhas adversidades. Agradecer profundamente a Deus a todo momento e a todo instante por tudo o que acontece na sua vida. Então hoje eu queria falar com vocês nessa live mais curtinha, tudo, numa noite muito fria. Veja bem, daqui a pouco nós vamos nos deitar na nossa cama, né? E muita gente vai ficar na rua. E eu fiquei sabendo nessa semana que a Igreja de Santos Apóstolos, do padre, ai meu Deus, surgiu o nome do padre da igreja, Padre Leandro, se não me engano, né? Ele estava na igreja, foi abrir a porta, tinha um monte de gente ali, de moradores em situação de rua, dormindo na porta da igreja, e ele abriu os salões da igreja para aquelas pessoas dormirem ali. Então ele está fazendo algumas campanhas ali para arrecadar alimento, para arrecadar colchão, para ajudar essas pessoas de rua, né? Então quem puder auxiliar, né, poder ajudar, entre em contato lá com a igreja. Eu sei sempre que minha mãe falou, apesar de não ser católico, mas eu acho que todas as ações de auxílio, de ajuda, têm que ser comunicadas. Vamos ajudar ele e outras pessoas que estão ajudando esses moradores de rua. Na hora que a gente for hoje deitar e se deitar naquela caminha quente, né,
Agradecer pela sua cama quente, pelo seu cobertor, pelo leite quente que você vai tomar, pelo café que você vai tomar. E as adversidades, os problemas, aquilo que foi tirado hoje, Deus vai te dar em dobro amanhã, né? Às vezes até em triplo. Sabe, não ficar chorando pelo pouquinho que foi te tirado hoje, porque tem muita coisa para você ganhar. E às vezes, para eu ganhar um presente mais bonito, e mais valioso, eu tenho que abrir mão de alguma coisa, né? Porque se minha mão estiver ocupada, como é que eu vou receber o presente novo? Então encarar essas adversidades como se você estivesse abrindo suas mãos para receber um presente melhor, né? Para receber, é isso mesmo, parte de Leandro, né, Edinho? Para receber esse presente maior, que é o que Deus vai nos dar, né? Que é essa superação. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, por ouvirem essa live, né? Esse desabafo mesmo. E que a gente possa continuar juntos amanhã, depois, o tempo que for necessário. Compartilhem a live, compartilhem os vídeos, né? Nas suas páginas, para que quanto mais pessoas assistirem isso, melhor. Quanto mais pessoas chegar, melhor. E vamos trabalhar com muita fé, com muita dignidade mesmo, acreditando muito mesmo, que Deus está sempre do nosso lado, protegendo, guiando. E não vamos deixar uma adversidade, um problema, uma dificuldade tirar a nossa alegria de viver, né? Fiquem com Deus, todos vocês. Amanhã é sábado, vamos ter um final de semana aí para pensar muitas coisas, fazer muitas coisas. Segunda-feira, como eu falei, a prefeitura volta a atender. Provavelmente aos poucos também, durante a semana, vão vir outras coisas que vão voltar a funcionar na cidade. Como São Paulo já também vai começar a funcionar. Vamos manter a nossa higiene, vamos manter o uso da máscara, o álcool gel, o uso do sabão. Vamos sair com álcool no bolso, né, com aqueles lenços umedecidos, se for o caso, né, manter a nossa higiene, manter o distanciamento, fazer tudo que tem que fazer para que a gente passe por essa fase, supere isso tudo e a gente esteja pronto para fazer um ambiente, um país melhor, um país realmente digno, né? Porque a gente percebeu nessa pandemia toda, a gente já sabia disso, mas ficou muito claro a desigualdade, o absurdo, né, da desigualdade que existe no nosso país, em todos os sentidos. E a gente precisa trabalhar para diminuir essa desigualdade. E essa desigualdade só diminui como pessoas como o Padre Leandro, como alguns pastores, como muitas pessoas aí que estão de noite, da alimentação, cobertor, auxílio, ajuda para essas pessoas. A gente descobre que são essas pessoas que fazem realmente importância no mundo. Os que fazem a diversidade, que fazem aquelas maluquices, que não respeitam, isso Deus cuida, isso Deus vai resolver com eles, né? A nossa parte é nos tornarmos cada vez seres melhores, né? Tenham uma ótima noite, fiquem com Deus, e amanhã às 9 horas a gente está de volta com outro assunto, com uma outra conversa. Compartilhe o vídeo e amanhã a gente volta, gente, tá? Uma ótima sexta-feira e muita paz no coração de vocês. Até mais.